Olá, irmãos e amigos inscritos no canal Acorda e Desperta. Vou falar aqui sobre testemunhas de Jeová vitoriosas na França. O opositor que levou as testemunhas de Jeová ao tribunal na França e perdeu. Miviludes, a controvérsia missão governamental francesa de monitoramento e combate aos desvios cultos. Então, no caso aqui, essa Miviludes, irmãos, ela perdeu um caso contra as testemunhas de Jeová em 14 de junho deste ano, de 2024, na sexta sessão do Tribunal Administrativo de Paris. As testemunhas de Jeová acataram duas declarações curtas e duas mais longas incluídas, atacaram, né? Duas declarações curtas e duas mais longas incluídas no relatório Miviludes 2018 a 2020 e no relatório de 24 de fevereiro de 2021. Luta contra os desvios cultuais. O tribunal considerou as duas declarações mais longas difamatórias e as duas mais curtas não difamatórias. No caso de Miviludes, tentar imitar a Federação Privada Anticulto e alegar que teve sucesso num caso que na verdade perdeu. A regra de ouro para determinar quem ganhou um caso de difamação é em que direção o tribunal ordenou que o dinheiro mudasse de mãos. No caso de Paris, pediu-se ao governo francês que pagasse dinheiro às testemunhas de Jeová e não o contrário. O Miviludes publicou 4 declarações que as testemunhas de Jeová consideraram questionáveis. As declarações mais curtas diziam respeito a transfusões de sangue e ao chamado ostracismo, temas frequentemente encontrados na literatura anti-seitas que atacam as testemunhas de Jeová. Segundo o primeiro, as dificuldades encontradas nos depoimentos decorrem da recusa de princípio à transfusão de sangue. O segundo afirmava que outras dificuldades também foram relatadas, relativos ao isolamento brutal dos seguidores e ao genuíno ostracismo implementado para aqueles que decidem deixar a comunidade das testemunhas de Jeová. Aqui, o Miviludes foi salvo entre aspas. O tribunal concluiu que o Miviludes, nomeadamente através do uso de aspas, não exprimia sua posição e as declarações limitavam-se a relatar o conteúdo dos depoimentos recebidos de forma sucinta e sem detalhar especialmente eles. Pelo contrário, o relatório Miviludes 2018 a 2020 abordou os temas do abuso sexual infantil e da educação das crianças. Sobre o primeiro, os Miviludes escreveram que, no que diz respeito ao recurso ao Conselho de Anciãos, em caso de litígio no seio da comunidade, a dificuldade reside na recomendação feita aos membros para não levarem os seus casos aos tribunais, mesmo em caso de problemas graves relacionados com infrações. Esta recomendação e o tratamento interno de uma queixa violam as leis da República e podem fazer com que certas vítimas vulneráveis, crianças em particular, sejam privadas do tratamento adequado das suas queixas e a repetição de incidentes semelhantes. Sobre a educação, os Miviludes escreveram que, no que diz respeito à educação das crianças, o ensino recebido é desacreditado e elas são desencorajadas de prosseguir estudos longos. A atitude das testemunhas de Jeová foi apresentada como contrariando as leis da República e suscetível de ter consequências negativas na educação das crianças. A Corte observou que, em geral, o Miviludes deve respeitar as obrigações de equilíbrio, imparcialidade e neutralidade que incumbem a qualquer autoridade administrativa e, em particular, deve abster-se de publicar informações errôneas, enganosas ou difamatórias em seu relatório anual. O tribunal que considerou que Miviludes não cumpriu esse dever e as duas declarações eram de fato errôneas, enganosas e difamatórias. A decisão refere que, para argumentar que as testemunhas de Jeová não denunciam casos de abuso sexual de crianças às autoridades seculares, o Miviludes baseou-se em 3 testemunhos nesse sentido e argumenta que são corroborados, por um lado, pelo trabalho realizado por uma comissão de inquérito do Senado australiano. Na verdade, o Australian Royal Commission Committee, num relatório publicado em 2017, por 2 decisões proferidas por um tribunal e
por um tribunal de recursos no estado da Califórnia em 2012 e 2015, bem como por um artigo de imprensa relatando um caso, e em segundo lugar pelo conteúdo da edição 2020 do livro Pastorear o Rebanho de Deus, apresentado como guia pastoral para os presbíteros. No entanto, o trabalho realizado sob a égide do Senado australiano, ou seja, pela Comissão Real Australiana, que se limita ao território desse estado, e as decisões jurisdicionais proferidas pelos tribunais americanos vários anos antes do período abrangido pelo relatório contestado, não constituem elementos que permitam avaliar o risco do culto na França. Além disso, as testemunhas de Jeová produziram uma série de depoimentos de membros, certificando pela sua honra que encaminharam relatórios de abusos às autoridades francesas, e em segundo lugar, no comunicado do movimento datado de 18 de janeiro de 2008, dirigido aos membros e enviado ao ministro da Justiça, que acusou a recepção no dia 11 de fevereiro seguinte, no qual, por um lado, foi reiterada a obrigação de notificação específica da lei francesa, e por outro lado foi sublinhado que o procedimento disciplinar eclesiástico interno não substitui qualquer processo iniciado pelas autoridades. Adicionalmente, o tribunal observou que, embora a associação demandante sustente, sem ser contestada neste ponto, que a edição de 2019 do guia Pastorear o Rebanho de Deus, produzido pelo ministro responsável pelo Miviludes, é um documento genérico, cuja publicação é mundial. Forneceu um extrato do suplemento específico da França deste guia, também datado de 2019, que lembra explicitamente a obrigação de denunciar qualquer abuso de menores e pede aos mais velhos que entrem em contato imediatamente com o departamento jurídico da organização para receber aconselhamento para garantir o cumprimento com a lei francesa sobre denúncia de abuso infantil. E destaca que o lembrete da existência de obrigações legais nacionais está presente desde a edição de 2010 do Guia Pastoral. Por fim, a existência de um procedimento disciplinar interno entre as testemunhas de Jeová, ainda que a sua definição no Guia Pastoral tome emprestado o vocabulário da justiça penal, não nos permite, face aos elementos anteriores, considerar que a organização dificultaria reportando às autoridades francesas. Face ao exposto, 3 depoimentos e um artigo de imprensa não são suficientes para apoiar as alegações dos Miviludes, que devem ser considerados como tendo cometido um erro de fato, afirmou o tribunal. No que diz respeito à educação das crianças, os juízes observaram que o ministro não produziu quaisquer testemunhos recentes e limita-se a citar excertos da Revista Teológica das Testemunhas de Jeová, a Sentinela, datada de 1975, 2005 e 2015. 2 testemunhos apresentados perante a Comissão de Inquérito da Assembleia Nacional sobre a influência dos movimentos cultuais e as consequências das suas práticas na saúde física e mental dos menores, cujo relatório foi publicado em 12 de dezembro de 2006, bem como os resultados de um estudo realizado nos Estados Unidos entre 2007 e 2014. Nenhuma das citações mencionadas aqui anteriormente, contudo, refere-se ao período de 2018 a 2020 na França, ou apoia a alegação factualmente incorreta dos Miviludes de que as testemunhas de Jeová francesas desencorajam a educação. A Miviludes foi condenada a apagar as declarações incorretas no prazo de 15 dias. Embora isso seja satisfatório, permanece o problema da presença no governo francês de uma agência que divulga informações falsas e difamação de minorias religiosas às custas dos contribuintes franceses. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link dessa matéria aí num periódico, né, lá da França, para os irmãos confirmarem essa matéria na íntegra. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e ative o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura
com o nosso canal Acorda e Desperta.